Meu nome é Carlos Eduardo Mitsu Nakaharada, eu tenho 38 anos, sou aqui de São Paulo mesmo. Como é Carlos Eduardo, alguns me chamam de Cadu, tem gente que me chama de Carlão. Meu pai também é Carlos Mitsuyoshi Nakaharada, minha mãe Renata Michio Nakaharada. Eu tenho minha irmã Camila. Nossa convivência ultimamente tem sido pouca, faz um tempinho que eles moram em Mogi das Cruzes, eu moro aqui em São Paulo. A gente se encontra às vezes em finais de semana, uma vez por mês, mas é excelente o relacionamento. Meus avós, tanto do lado materno quanto do lado paterno, eles vieram do Japão, lá pela década de 30. Se instalaram pelo interior de São Paulo e aos poucos foram vindo para a capital. Meus avós maternos, eles faleceram aqui em São Paulo. Meus avós paternos se instalaram em Itaquaquecetuba. Em casa a gente fazia muita festa, reunia a família inteira às vezes, porque era uma casa grande. Principalmente em época de Natal, Ano Novo, a família costumava se reunir em casa. E umas lembranças normais, assim, assistia muita televisão. Eu sempre fui noveleiro, sempre gostei de novela. Eu lembro que a minha primeira novela foi Rainha da Sucata. Assisti Carrossel, Pantanal, a primeira versão, Torre de Babel, A Próxima Vítima. Eu sempre fui noveleiro. Lá quando eu tinha uns 11 anos de idade, a minha família se mudou de São Paulo, a gente era da Zona Leste, a gente se mudou para Mogi das Cruzes. Eu tinha 11. E aí eu fiquei em Mogi até completar 18 anos, que aí eu passei na faculdade, fui para Franca, fiz a Unesp em Franca, fiz um ano. Aí eu passei na FUVEST no ano seguinte, eu voltei para São Paulo e desde então tô aqui direto em São Paulo. Na época todo mundo falava que direito era a carreira mais ampla, que tinha as maiores probabilidades de conseguir um posto melhor no mercado de trabalho. E foi assim, na dúvida, entre administração de empresa e direito, eu acabei pelo direito. Eu fui advogado, eu continuo advogado, né, até hoje. Eu terminei a faculdade em 2010, desde então eu estou advogando direto. Aí, em 2021 eu dei uma parada, abri aqui em 24, a livraria. E agora, no meio do ano, uns amigos me chamaram para voltar a advogar e eu tô ajudando eles. Aí eu faço parte remota ou parte presencial lá no escritório. Desde pequeno, desde criança, eu sempre gostei de ler. Em casa sempre convivi muito com livro. Meus pais tinham enciclopédia, não era Barça, era uma outra enciclopédia que tinha em casa. As estantes eram sempre cheias de livros, então sempre foi uma parte importante da minha vida a leitura. Eu não lembro ao certo quando que eu comecei a gostar de futebol, mas eu tenho lembranças de assistir o São Paulo ser campeão da Libertadores em 92, que aí eu me impressionei com a imagem da torcida invadindo o gramado para comemorar o título. Aí foi lá que eu escolhi ser São Paulino também. Meu pai é corintiano, mas também nunca se esforçou para que eu virasse corintiano também. E muito por influência, eu falo que eu virei São Paulino por causa do Tele Santana, do Raí e do Galvão Bueno. Que o Galvão Bueno, eu lembro da narração do Galvão Bueno, ele estava na Gazeta na época. E eu lembro que ele chorou e ele se emocionou e aí isso me conquistou para torcer pelo São Paulo. Sempre por televisão, que meu pai, eu sempre pedia para o meu pai levar pro estádio para assistir os jogos no Morumbi, no Pacaembu. Meu pai falava, é perigoso, se recusava, nunca me levou. Então eu só assistia pela televisão e eu ouvia muito rádio também. Na época a gente não tinha TV a cabo em casa, eu lembro que passava o jogo das 4 na Globo, eu ia pro carro, acabava o jogo das 4, eu ia pro carro para ouvir o jogo das 6h30. Geralmente a Globo passava às 4 o Corinthians, às 6h30 era o São Paulo, aí eu ia pro carro do meu pai para ouvir o jogo da rodada, sempre na narração do José Silvério. Mas o meu primeiro jogo no estádio
foi em 2002. Um tio palmeirense, ele mora em Jundiaí. O primeiro jogo do torneio Rio-São Paulo de 2002 ia ser Paulista de Jundiaí e São Paulo, no Jaime Sintra. Aí esse meu tio sempre me ouvia pedindo para o meu pai para que ele me levasse para o estádio. Aí ele falou, São Paulo vai jogar lá em Jundiaí, traz o moleque lá para casa que eu levo ele para o Jaime Sintra para ver o jogo de São Paulo. E aí esse foi meu primeiro jogo. Foi Paulista 3, São Paulo 3. Estreia do Nenê. Tava 3-1 pro São Paulo, o Nenê entrou e empatou o jogo. Foi tudo uma novidade, eu nunca tinha entrado num estádio. Meu tio tinha comprado os ingressos pro setor da torcida do São Paulo. Quando a gente chegou na catraca, a polícia não deixou a gente entrar na torcida do São Paulo, porque falava que era menor de idade, podia dar confusão, essa conversa fiada de polícia de sempre. E aí a gente viu o jogo na torcida do Paulista. Mas eu lembro de eu comemorar os gols, assim, tinha muito São Paulino ali também na torcida do Paulista. Eu lembro que caiu uma chuva muito forte, a gente tinha esquecido a capa de chuva, a gente voltou para casa do meu tio completamente encharcado. Mas eu tenho muita lembrança de quando eu estava chegando no estádio, tinha os varais dos vendedores ambulantes vendendo as camisas dos times, o povo fazendo churrasco lá nas imediações do Jaime Sintra. Isso aí tudo me marcou e é o que eu sempre busco quando eu vou para os estádios até hoje. Depois desse primeiro jogo, aí o meu pai ele se convenceu de que eu gostava e ele também reavivou o espírito de ir para estádio. No mesmo ano ele me levou para ver as quartas de final do Campeonato Brasileiro. Foi São Paulo e Santos, no Morumbi. Aí foi a minha primeira vez no Morumbi, que meu pai me levou. E desde então, principalmente depois que eu completei 18 anos, comecei a estagiar, ganhar meu próprio salário, aí eu virei sócio torcedor de São Paulo, comecei a frequentar muito o Morumbi e até dos outros times eu sempre gostei de conhecer os estádios, o Pacaembu. Aqui em São Paulo eu conheço todos os estádios, então sempre foi uma parte marcante para mim. Não tem nada parecido. Todo mundo fala, eu prefiro ver na televisão, é completamente diferente. No estádio a gente vive a sensação toda do que é realmente torcer. Você está lá, você está numa coletividade, você está com seus iguais. Ou mesmo quando aqui, infelizmente, em São Paulo, a gente não tem, por preguiça da polícia, a gente não tem os clássicos com as duas torcidas. Mas antigamente era legal, a gente dividia a arquibancada com o adversário para ver quem canta mais alto, quem consegue engajar mais ali a sua torcida durante o jogo. E eu gosto de tomar cerveja antes de entrar, comer um lanche de pernil, encontrar os amigos, sentar sempre no mesmo lugar na arquibancada. São rituais, acho que todo torcedor que frequenta o estádio tem. Eu sempre gosto de conhecer as arquibancadas. No Morumbi, onde eu sempre fico, é na arquibancada laranja, que agora eles rebatizaram, acho que é Diamante Negro Sul, uma coisa assim. Mas eu gosto, quando eu conheço os estádios, eu gosto de ver qual que é a comida que eles vendem, como que é o acesso para o banheiro. Eu costumo fazer um tour completo. Assim. Eu não me interesso tanto por esses bastidores, como que é o vestiário, como é a sala de imprensa, eu nunca me interessou, eu gosto de ver a arquibancada mesmo. Eu tenho uma planilha salva no computador de casa, dá mais de 400. Eu não lembro o número certo, mas dá uns 410 por aí. A final da Copa Sul-Americana de 2022, que eu fui para Córdoba para torcer para o São Paulo. São Paulo perdeu, mas foi uma experiência muito legal, que a cidade ficou tomada de São Paulinos. Eu estava no 7-1 do Brasil e Alemanha na Copa de 14. Eu vi a final da Champions League de 2013 lá em Londres. Eu estava lá, foi Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Foi muito legal também. Jogo na Argentina sempre é muito legal de assistir. Eu já vi jogo no Cilindro de Avellaneda, no Monumental de Núñez. Já vi jogo no estádio Beto La Roça, que é do Sacatispas, que é um estádio pequenininho, que é o clube do bairro mesmo.
Eu acho que esses foram os que mais me marcaram. Cada lugar tem o seu jeito particular de torcer. Aqui, eu gosto muito da Copinha. Todo ano, desde 2022, eu tenho uns amigos que a gente vai para o interiorzão para assistir os jogos. Eu gosto de ver a cidade abraçando o seu clube, Tanabi, Santa Fé do Sul, mesmo Votuporanga. Dá para ver que a cidade se engaja para receber os jogos da Copinha, para torcer pelo próprio time. É uma coisa que é muito legal que a gente vê na Argentina, que são os clubes de bairro, que o próprio bairro, Buenos Aires deve ser a capital com mais clubes e estádios de futebol do mundo, né? Acho que rivaliza com Londres. Mas em Buenos Aires a gente vê que o bairro abraça o clube. O clube de futebol é um centro social comunitário ali de convivência de toda a população local. Você vai lá em La Paternal, ao redor do estádio do Argentinos Júniors, é tudo pintado de vermelho, tem muita referência a Maradona. Quando você vai para Parque Patrícios, o estádio do Huracão, o Palácio do Coque, para mim é o estádio mais bonito da Argentina. Também a comunidade ao redor do estádio gira tudo ao redor da vida do Huracán. Em Avellaneda, que o Cilindro e o Libertadores da América, lá do Independiente, do Racing, eles ficam separados por uma rua. A rivalidade é muito forte, a gente vê uma comunidade muito forte ali. É isso que eu mais gosto. Assim. Acho que a final da Copa do Brasil de 2023, que eu estava no Morumbi, marcou porque era um título que a gente não tinha. A perda da Copa do Brasil de 2000 contra o Cruzeiro foi meu maior trauma de infância, assim, futebolística. A gente ia ganhar aquela Copa do Brasil, o Raí ia se aposentar com um título inédito e a gente perdeu no último segundo lá com aquele gol de falta do Giovani. Então acho que 23, final da Copa do Brasil de 23 contra o Flamengo foi importante, foi para exorcizar um fantasma. Em 21 a gente estava vivendo o auge da pandemia. Meu estímulo para trabalhar sempre foi pegar o salário, viajar para ver futebol, frequentar o Morumbi, frequentar os outros estádios. Durante a pandemia a gente não pôde, né? Os países fecharam as fronteiras, os estádios estavam vazios, a gente não podia frequentar o estádio corretamente para não espalhar ainda mais a doença. E aí quando o governo uruguaio falou que ia liberar a entrada de brasileiros em Montevidéu para a final da Libertadores de 2021. Aí eu pedi as contas do escritório onde eu trabalhava e peguei um avião até Porto Alegre. De Porto Alegre eu peguei 2 ônibus até Montevidéu para ver a final da Libertadores, foi Palmeiras e Flamengo. Eu estava na torcida do Palmeiras, que foi onde eu consegui o ingresso. Na hora do gol do Daverson, eu falo que eu perdi um pouco minha dignidade são paulina, que a coisa foi tão tensa ali que eu comemorei, assim, eu fiquei emocionado com aquele gol. Eu tava até vestido com a camisa do Palmeiras. Eu perdi um pouquinho a minha dignidade são paulina, mas foi depois de praticamente 2 anos sem frequentar a arquibancada. Na hora daquele gol foi uma avalanche. Eu lembro que na hora eu perdi meu óculos, eu perdi meu boné, tive que ficar tateando ali a arquibancada para encontrar o óculos de novo. E o engraçado foi no dia seguinte, que eu sempre viajo, eu sempre levo camisas do São Paulo. No dia seguinte eu falei, hoje eu vou botar a camisa do São Paulo. E aí eu fui para a feira Tristan Narvarra, que é uma feira tradicional que tem de domingo lá. E era engraçado ver a reação dos palmeirenses olhando alguém com uma camisa do São Paulo em Montevidéu. Todo mundo de ressaca, olhava estranho, falava, parabéns, vocês ganharam ontem. E aí lá em Montevidéu eu sempre gostei de frequentar livrarias. Eu encontrei uma especializada em futebol, a Livraria de Futebol, eu acho, que até infelizmente fechou no passado. E aí na mesma viagem eu cruzei o Rio da Prata para Buenos Aires, e em Buenos Aires eu encontrei 2 livrarias de futebol. E aí desde então eu comecei a alimentar essa ideia. 22 também eu dei uma boa viajada, eu tirei um tempinho sabático para viajar. E aí eu falei com o meu sócio, ele também topou essa maluquice, e aí, em julho de 24 a gente abriu aqui. Foram uns 2 anos entre começar a planejar,
fazer um projeto, encontrar o ponto, ir atrás das editoras, ir atrás de distribuidores, que eu nunca tive, nem eu nem meu sócio, a gente nunca teve nenhum tipo de experiência com comércio, nem administração de empresa. Eu sempre trabalhei na parte como advogado nos escritórios na parte contenciosa. Nunca participei da parte administrativa da coisa. Então eu fiz um curso de gestão de livrarias, da Casa Educação. Fui atrás, conversei com outros livreiros para ver mais ou menos como funciona, para saber se a nossa ideia era uma ideia legal. E aí também, desde então, São Paulo começou a ter um movimento de aberturas de livrarias pequenas, nichadas, porque aquelas gigantes mega stores, elas não se sustentavam mais. Então hoje a gente vê aqui em São Paulo livraria especializada em arquitetura, livraria infantil, livraria especializada em autoras mulheres, e não tinha futebol. A gente é o país do futebol. Aí a gente tive essa ideia indo lá para Buenos Aires e Montevidéu, e foram 2 anos que a gente foi ali estudando. Até hoje eu estou estudando, eu estou aprendendo na prática como que administra uma empresa, mas foi mais ou menos esse período mesmo. Barrilete em espanhol argentino é pipa, papagaio também, varia o nome, né, conforme a região aqui no Brasil. E na Copa do Mundo de 86, que teve aquele jogo Argentina e Inglaterra, o Maradona fez o primeiro gol com a mão, né, La Mano de Dios. O segundo gol foi o Barrilete Cósmico, que o narrador Vítor Hugo Morales, ele é uruguaio, mas sempre trabalhou para uma rádio argentina. Ele começa a narração e aí ele se emociona, acho que e aí não sei se baseado no movimento do Maradona, driblando todo mundo a partir do meio campo, ele chama de barrilete cósmico, uma pipa cósmica. E eu e meu sócio, a gente sempre foi maradoniano, a gente sempre gostou muito do Maradona, e foi uma forma de homenagear esse gol que para mim é um dos mais bonitos da história do futebol. O meu sócio, ele nasceu 1 mês depois desse jogo, e ele foi batizado Diego por causa do Maradona. O pai quis homenagear o Maradona dando o nome pro filho de Diego. Mas a primeira vez que eu ouvi essa narração me marcou muito. Então, sempre tanto que a nossa camiseta de 1 ano, a gente fez a transcrição da narração do gol nas costas. A última lembrança dele como jogador foi a Copa de 94. Aquele gol que ele faz contra a Grécia e sai comemorando, olhando para a câmera. Sempre gostei daquela imagem. E depois mesmo como técnico também, eu sempre acompanhei muito a carreira dele. Eu torci muito para a Argentina quando ele foi técnico, acho que em 2010, 2010, na Copa do Mundo. E Maradona e Pelé sempre foram 2 personagens muito presentes para mim. Quando o Pelé morreu também, eu fui pro velório lá na Vila Belmiro, peguei 3 horas de fila, nunca encontrei o Pelé, falei, uma última vez pelo menos quero ver o cara aí, né? Mesmo quando o Maradona morreu, eu queria ter ido para Buenos Aires, mas era no meio da pandemia, as fronteiras estavam fechadas, não tinha nem voo para lá. Então sempre foi marcante para mim, essas 2 figuras. O Bexiga eu sempre frequentei desde criança com meus pais, a gente vinha muito aqui nas cantinas italianas, praticamente uma vez por mês a gente vinha para cá, sempre alguma cantina diferente, uma pizzaria. Aí, durante a faculdade, eu frequentava muito com os amigos, que a gente vinha aqui para os ensaios do Vai Vai, que ficava aqui embaixo. Tinha uma outra roda de samba que também a gente vinha. Então, a gente sempre gostou dessa vivacidade do bairro. É um bairro que é muito voltado para a rua, não tem shopping, tem muita moradia popular, tem muito botequim que parece barzinho do interior mesmo. Então, quando a gente projetou a livraria, a gente sempre quis fazer uma coisa na rua, a gente sempre descartou shopping. Eu não gosto de shopping, não gosto dessa coisa fechada de ar-condicionado. E a gente falou, vai ser no Bexiga ou na República. E aí, quando a gente encontrou no site da imobiliária essa fachada daqui, a gente falou, vai ser aqui mesmo, vamos ajudar nessa reconstrução do bairro. Desde a pandemia deu uma caída e agora a gente está querendo ajudar a viver os seus tempos áureos.
Para mim, acho que um dos dias mais legais foi quando o José Trajano veio lançar o último livro dele aqui com a gente. Eu sou um espectador da ESPN desde muito jovem, sempre gostei daquela ESPN clássica, né? Do Trajano, do Juca Kfouri, Amigão, Antero Greco. E quando eu propus para a editora 11 Cultural fazer o lançamento aqui, e eles falaram que o Zé topava, foi um dia que eu me emocionei quando eu recebi a resposta. O Zé ficou aqui uma tarde inteira, eu achei que ele ia vir assinar meia dúzia de livros, ficar uma meia horinha e ir embora. Ele ficou aqui a tarde toda, assinou para todo mundo, ficou tomando cerveja com a gente, ficou conversando, foi um dos dias mais legais. E o mais legal aqui é a convivência com o público, já é um pessoal que vem aqui sabendo que é uma livraria de futebol, então vem para a conversa, sempre é uma conversa muito legal, toma cerveja, assiste os jogos que a gente tem na televisão aqui. Essa convivência com o público está sendo muito, muito divertida. Para mim o principal de todos, para mim o meu favorito, o meu livro favorito na vida, não só um livro de futebol, é o Futebol, a Sol e a Sombra, do Eduardo Galeano. Em pequenas crônicas ele conta a história do futebol, conta a história das Copas do Mundo, esse sempre me marcou muito. E um livro que é infantil, mas que é um livro para quem gosta do Pelé, vale muito a pena, é uma história de futebol. É um conto sobre a infância do Pelé, que é um livro muito legal também. É um livro que eu chorei quando no último parágrafo ele fala uma coisa ali que emociona. E o Quando é Dia de Futebol também, do Carlos Drummond de Andrade, que é uma coletânea de crônicas que ele escrevia, e ele faz, para mim, a melhor frase que define o Pelé, que é: o mais difícil não é fazer 1000 gols como Pelé, é fazer um gol como Pelé. Então, esse é um livro que é um dos meus preferidos também. A livraria, ela se paga, a gente nunca teve prejuízo, mas eu não conseguia tirar um dinheiro para eu me divertir também. Então, assim, agora felizmente eu estou conseguindo conciliar, fazendo esse trabalho na advocacia também. Aí eu consigo, no mês passado eu pude ver o show do Oasis por causa do dinheiro que eu estou recebendo como advogado. Se eu fosse depender só da livraria, eu não teria conseguido ver o Oasis. Depois eu fui ver Marisa Monte, então voltar a frequentar restaurante, que eu sempre gostei também, então tá dando para conciliar bem. Talvez ir para um espaço um pouco maior, para a gente poder conseguir ter uma prateleira para livros usados também, porque tem muita procura de livro usado. Muitos livros que estão esgotados nas editoras a gente encontra com dificuldade em sebo. Aí eu queria meio que unificar toda essa literatura de futebol que tá esgotada nas editoras em uma estante de livros usados. Quem sabe oferecer um pouco mais de comida também, mas sempre mantendo a coisa aqui no Bexiga. A gente tem esse objetivo de crescer, mas não quer sair do bairro. A gente quer... O jogo dentro do campo não importa tanto. O mais legal é ver como as pessoas torcem e beber cerveja, experimentar a comida que cada local oferece e continuar nessa, assim, não se render aos camarotes e ficar sempre de pé na arquibancada. Isso que eu quero lembrar para sempre, assim, para não me corromper. Foi diferente, eu não falo muito sobre mim, então foi legal, meio que um desabafo, não sei.